Bom, vamos lá para Brasília, né? Porque o avião presidencial saiu hoje da capital federal em caráter de urgência para tentar resgatar brasileiros que estão na faixa de Gaza, né? A aeronave tem como destino a Itália, depois segue para o Egito. E a repórter Marina Demore acompanhou a decolagem, tem as informações. Boa noite, Marina. Oi, Caio. Boa noite para você também. Boa noite a todos. O avião decolou, então, às 4h30 da tarde da base aérea aqui de Brasília, com um destino a Roma, na Itália, onde vai aguardar autorização para se dirigir ao Cairo, no Egito, onde deve aguardar, então, o resgate dos brasileiros que se encontram nesse momento na faixa de Gaza. Ainda não existe uma previsão precisa de quando exatamente esses brasileiros vão embarcar de volta ao país, justamente porque tudo isso depende das negociações que estão em andamento entre o governo brasileiro e os governos, as autoridades do Egito, de Israel e principalmente do grupo que tem o controle, né, na faixa de Gaza. A tentativa é de uma negociação por aquele corredor humanitário para que os brasileiros possam sair o mais rápido possível e em segurança. Esse avião da presidência da República foi, então, cedido à Força Aérea Brasileira nessa missão de repatriação dos brasileiros que estão na zona de conflito. Tem capacidade para 40 passageiros, além da tripulação. Lembrando que é o 6º voo da FAB nessa missão de repatriação. O primeiro voo retornou ao Brasil ontem de madrugada, trazendo 211 passageiros. O segundo voo já chegou na madrugada dessa quinta-feira no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, trazendo mais 214 pessoas. E um terceiro voo está nesse momento a caminho do Brasil, com mais 69 passageiros. Esse voo vai chegar às 6 horas da manhã no aeroporto de Recife. A expectativa também de mais 2 voos que já estão em Tel Aviv, em Israel, e que vão trazer mais brasileiros. A expectativa de que até sábado 900 pessoas já tenham sido trazidas de volta ao país. A maioria dessas pessoas são turistas que estavam em Tel Aviv e também em Jerusalém. E agora existe também essa grande expectativa pela vinda dos brasileiros que estão na faixa de Gaza, que é considerado, né, principalmente ali pela tripulação da Força Aérea Brasileira, como a missão mais sensível nesse momento, justamente por conta dessa zona de conflito em que essas pessoas se encontram. Existe também, Caio, uma expectativa de que novos voos sejam viabilizados pela Força Aérea Brasileira nos próximos dias para atender a demanda que é muito grande. A gente tem acompanhado aqui até agora mais de 2.700 pessoas já manifestaram o desejo de retornar ao Brasil nessa missão que está sendo viabilizada pela Força Aérea Brasileira, com apoio, claro, do Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, que está em contato, então, com as autoridades para que isso seja feito da melhor forma possível. A gente, claro, está bastante atento a isso e acompanhando as atualizações. Muito obrigado, Marina. Bom trabalho. Lorival Santana, qual que é a maior dificuldade no resgate dos brasileiros que estão na faixa de Gaza? É o Hamas, porque o Hamas provavelmente não está usando apenas os 150 reféns propriamente ditos como reféns, mas toda a população que está em Gaza como escudo humano. E os estrangeiros são um ativo valioso nessa estratégia. Mais valioso até do que a população local. Então, não há sinais ainda de que o Hamas tenha tomado a decisão de permitir a saída dos estrangeiros. Esse é o primeiro ponto. Além disso, o único ponto pelo qual pode sair essa população foi bombardeado por Israel, que é a porta de Rafah. E, em terceiro, existe o próprio Egito, que bloqueia essa área. Vai querer fazer uma triagem muito detalhada das pessoas que sairão, porque, bom, em primeiro lugar, não deseja um êxodo, né, de pessoas que vão ficar no Egito, é um país pobre que não tem condições de acolher essas pessoas. Em segundo lugar, tem receio de que entrem gente do Hamas. O Hamas é aliado da Irmandade Muçulmana, que é o maior inimigo da ditadura egípcia, né, e pode desestabilizar o Egito. Vimos o que o Hamas foi capaz de fazer
contra Israel nesses últimos dias. Então, diante de tudo isso, a situação requer uma enorme gestão diplomática. A gente vai fazer um primeiro intervalo aqui do WW e na volta vamos mostrar por onde o Brasil e outros países podem repatriar cidadãos que estão na faixa de Gaza, como o Lorival estava nos relatando as dificuldades aqui. E teremos uma entrevista também exclusiva com o professor de pós-graduação em Ciências Militares do Exército Brasileiro. Até já.